Olá, bom dia. Hoje é 27/9/2024, sexta-feira, e a gente vai conversar sobre a Palavra de Deus, como sempre. Eu agradeço mais uma vez você estar aí nos acompanhando, né? Nas meditações diárias da Palavra de Deus, nesse horário de 20 para as 8 da manhã, pelo Facebook, depois postado no Instagram e também no YouTube. Para hoje, vou fazer uma leitura. Vai ser uma longa leitura, porém necessária. João capítulo 17 diz assim, ó. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Deus, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e eu neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e os que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes manifestei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então aqui a oração de Jesus, no capítulo 17 de João, uma oração completa de Jesus. E aí eu quero fazer um paralelo com outro texto aqui, que é Lucas capítulo 11, versículo 1, que diz assim, ó. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhes disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí ele faz a oração do Pai Nosso. Bom, o versículo, começando de trás para frente, Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos estão observando Jesus orando. E quando Jesus termina de orar, eles falam com ele: Senhor, ensina a gente também a orar, porque o João Batista ensinou os seus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor, ensina a gente. É bom a gente considerar o contexto para dizer o seguinte: João Batista tinha uma vida austera e era uma vida afastada da sociedade. Ele vivia nos lugares mais desertos, né? Havia grupos de pessoas religiosas que viviam assim, entre eles os essênios, né? E João Batista tinha toda uma característica
de um monge, né? No termo atual, tá? A primeira característica de um monge. Ele tinha uma roupa austera, uma dieta diferenciada, eles tinham banho de purificação, eles tinham uma série de comportamentos diferenciados da sociedade de um modo geral. E João também ensinava seus discípulos a orar. Por quê? Porque naquele contexto da vida social judaica, o pessoal dependia muito do sacerdote, fazia intercessões. Eles tinham que falar para o sacerdote orava a Deus por eles. Mas aí eles percebem que João Batista fazia isso sem a intervenção do sacerdote. E mais, ensinava os seus discípulos a também chegarem a Deus sem a intervenção sacerdotal. E aí os discípulos veem Jesus também chegando a Deus em oração sem intervenção sacerdotal. E ele fala, ensina a gente a fazer isso. A gente também gostaria de se aproximar de Deus e orar para Ele, falar com Ele, expor nossos corações para Ele, sem precisar de intervenção. E aí Jesus então fala a oração do Pai Nosso para eles. O que a gente vê em João capítulo 17, que é o texto que a gente leu, eu li ele rápido por causa do tempo, mas leia ele com calma. É uma oração relacional. Quando Jesus ensina a orar, ele ensina a orar orando. E a oração de Jesus é uma oração relacional. Nós estamos numa sociedade de trocas, né? Onde a gente está sempre querendo benefícios. Então a gente ora esperando que Deus faça coisas para a gente. Mas a oração que Deus quer ouvir da minha boca e da sua boca é a oração relacional. Aquela que fala sobre a minha necessidade de ter um encontro com Ele. A minha necessidade de ter um relacionamento com Ele. Leia com calma a oração de Jesus no capítulo 17 de João. Você vai perceber. Ele chama Deus de Pai justo, Pai santo, Paizinho querido. Ele está falando sobre relacionamento. Ele está falando sobre a glória que ele tinha com o Pai antes de vir a este mundo. Ele está falando sobre a glória futura que terá com o Pai, ou que tem com o Pai, depois que deixasse esse mundo. Ele está falando sobre esse relacionamento e o quanto esse relacionamento é importante para dar subsistência para a vida. A nossa vida muitas vezes encontra problemas difíceis de solucionar, de difíceis soluções, porque a gente ora pouco, a gente tem pouca disposição para a leitura. Então, olha bem, Jesus tinha uma vida totalmente ocupada, totalmente atarefada, cheia de afazeres, sendo procurado e assediado por pessoas o tempo todo. Mas ele tinha um tempo em que ele silenciava a mente dele, entrava no secreto com Deus e falava com Deus para se relacionar, para se fortalecer em Deus, sabe? A gente precisa aprender isso. Orando com Jesus, passa por essa ideia, passa pela ideia também de a gente orar em cima da palavra, em cima das promessas de Deus. Há momentos em que você vai precisar falar com Deus assim, Senhor, digne ao trabalhador do seu salário, está escrito na tua palavra, e meu salário está sendo, eu estou tendo problemas com o meu dinheiro, me ajuda a ter administração sobre ele, eu sou digno desse dinheiro, eu trabalhei por ele, e se orar em cima da palavra. Senhor, a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Eu estou tendo problema com meu filho. Os filhos que tu me deste, que é do Senhor, herança sua, eu estou tendo problema. Me ajuda a ter sabedoria para lidar com isso. Jesus, apesar de ter toda a glória, e na oração do capítulo 17 ele fala sobre a glória que tem, e ele fala, todo o poder me é dado para revelar ao Pai as pessoas, né? Embora ele seja isso, ele se humilha. A oração com Jesus é uma oração de humildade. Não é uma oração onde eu aponto o dedo para Deus, onde eu vou obrigar Deus, ou querer obrigar Deus a fazer coisas para mim, querer que Deus me sirva, né? Eu não aceito isso, eu não concordo com isso. É uma oração de humildade, de resignação, de pessoas que realmente entendem com quem está falando. A Bíblia diz assim, ó, Deus está no céu e você está na terra, portanto, sejam poucas as suas palavras. É uma oração no secreto. Jesus falou em Mateus 6,6, entra para o teu quarto e em secreto ora ao Senhor. Ele fala, não fica orando em praça pública, chamando a atenção para as pessoas verem que você é um religioso, não. As pessoas não precisam saber que você é um religioso, não. Se você passar tempo em secreto com Deus, o brilho do Espírito Santo vai revelar que você está passando tempo com Deus, você está investindo em tempo com Deus. Vai ser notório a mudança que vai acontecer na sua história, na sua vida, a mudança do seu caráter, a mudança do seu comportamento, a mudança dos seus temperamentos. Tudo isso vai evidenciar que você esteve com Deus. Então ele fala assim, não precisa fazer alarde para todo lado, não. Então, orando com Jesus, tem a ver com isso, né? E é um desperdício muito grande a gente saber que tem um Deus maravilhoso que criou todas as coisas e quer se relacionar conosco. É um desperdício muito grande a gente não se relacionar com Ele. Talvez você tenha uma vida muito agitada.
Você, assim como eu, muitas vezes, né? Eu oro enquanto estou fazendo comida, eu oro enquanto estou trabalhando, eu oro enquanto estou dirigindo. Tudo é importante. Paulo falou, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Entretanto, quando eu paro tudo, silencio a minha mente, paraliso a minha vida para tirar um tempo de oração, isso é muito precioso. Isso é visto com muita preciosidade. Imagina você, o seu filho querendo falar contigo e você mexendo no celular. Isso está muito comum hoje em dia, né? Mexer no celular aqui. Ou então o marido querendo falar com a esposa aqui no celular. Ou o esposo querendo falar o esposo querendo falar com a esposa e ela aqui. E a esposa querendo falar com o esposo e ele aqui. Ou o filho querendo falar com o pai e ele aqui. Sem dar atenção. Imagina isso como é ruim. Agora, quando a pessoa para, às vezes acontece isso. Espera aí um pouquinho, vai lá, silencia o celular, ou então desliga, pode falar que eu estou te ouvindo. Não tem uma conotação diferente? Quando a gente silencia, quando a gente para, quando a gente decide dar atenção para o que está acontecendo. Um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado hoje de crise de ansiedade e insônia e tantos outros problemas dessa natureza, do tempo atual, depressão, um dos grandes problemas disso aí, transtorno de déficit de atenção, é que a gente quer fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. A gente não pega uma coisa e faz, termina, depois pega outra, faz, termina. Não. A gente quer fazer tudo junto. E na oração funciona assim também, às vezes. A gente quer orar fazendo isso, fazendo aquilo. Jesus tinha uma vida atarefada. A Bíblia diz que às vezes ele passava a madrugada inteira em oração. Já que ele não tinha o dia para orar, porque ele estava sendo assediado e apertado pelas pessoas e pelos compromissos que ele assumiu ministerialmente falando, porque ele veio para salvar. Então, já que ele não tinha esse tempo durante o dia, ele tirava a noite para fazer isso. Mas ele queria ter um tempo específico com Deus. João dedica um capítulo inteiro, capítulo 17, para mostrar uma das orações mais lindas que a Bíblia apresenta, a oração de Jesus ao Pai Celeste, para nos ensinar uma oração relacional, com a mente silenciada, com o coração humilde e sincero, uma oração que mostra total dependência de Deus, né? Um fortalecimento dessa oração através da lembrança da promessa da palavra de Deus. Então, durante a oração, lembrando as promessas de Deus, sabe? Orando com Jesus me ensina isso, me ensina a ter esse desenvolvimento. E aí fica claro para a gente assim, a distinção. Para a minha vida fica claro algumas distinções. Por que o fulano obtém mais sucesso espiritual na sua vida, mais equilíbrio, mais tranquilidade, mais firmeza do que eu? Talvez porque ele está gastando mais tempo em oração do que eu. Talvez eu seja a pessoa do ativismo, estou sempre em ação na igreja, sempre em ação na vida. Mas a quietude faz parte, sabe? A quietude faz parte. A vida religiosa, a vida pia, como diz o apóstolo Paulo, ela carece de um pouco de silêncio, calmaria. Até o Gilberto Gil falou sobre isso. Se eu quiser falar com Deus, ele diz na música dele, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que afrouxar o nó da gravata, tirar o sapato, tranquilizar minha mente. Não é na vida corrida, é um momento particular entre eu e Deus. Se você dedicar tempo em oração com Deus, todas as demais coisas que você precisa fazer vão acontecer pelo poder de Deus. Deus vai fazer acontecer. Tem coisas que você não vai precisar correr atrás. Você vai precisar só dobrar o joelho e orar, falar com Deus. E Ele vai resolver todas as coisas. Então, Jesus nos ensinou isso. Vamos aprender? Vamos aprender para a bênção da nossa vida? Não é pecado pedir as coisas a Deus não, tá? O principal é a oração relacional. Mas durante a oração aqui que você viu em João 17, Jesus pediu coisas. E a gente também precisa pedir. Na oração do Pai Nosso, ele fala, nos dê o pão de cada dia. Então, assim, é importante pedir. Na própria oração do Pai Nosso, Lucas 11, depois você lê também, adiante, ele fala, olha, tudo que você quiser, peça. Bate, que vai ser aberto. Pede, que você vai ser ouvido. Tem que pedir, tem que falar com Deus. Mas priorize o relacionamento. Priorize o relacionamento. Às vezes você vai orar com a Bíblia na mão, pegar o texto, lendo o texto e orando e falando com Deus. Dedicar tempo à vida espiritual, enraizar a vida espiritual, porque é ela que é a mais importante. É esse relacionamento com Deus é que vai te manter de pé. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe, que você tenha aí um final de semana abençoado da presença de Deus. Irmã Ana, forte abraço, e todos os demais aí também, um forte abraço. Segunda-feira, se Deus permitir, a gente volta aqui.